Com a trajetória construída dentro da área condominial, nosso convidado de hoje traz uma visão prática, estratégica e humana sobre os desafios da gestão. Entre responsabilidades, uma rotina intensa e momentos ao lado da família, ele mostra que liderar vai muito além só da parte administrativa. Bora conectar com Rodrigo Mesquita. Seja bem-vindo, Rodrigo. Valeu, Vinícius. Obrigado, meu amigo, pelo convite. É um prazer estar aqui e vamos contribuir, para que a área condominial possa se expandir e crescer com qualidade cada vez mais. Prazer é nosso. É muito bom quando eu vejo um convidado que senta nessa cadeira, que eu conheço a história, que eu tive o prazer de ver toda essa jornada e vivenciar até hoje o seu crescimento. Mas você que está em casa não conhece, vai conhecer hoje o que o Rodrigo está fazendo no mercado. Rodrigo, comece falando para os nossos internautas que estão nos acompanhando. Como é o nome da sua empresa? Hoje, a Sindiágio, atua em Fortaleza, região metropolitana, administramos mais de 10 condomínios, aqui em Fortaleza. E Eusébio também. Com a gestão muito personalizada, muito próxima. Isso, é interessante que a gente esteja próximo não só dos clientes, não só dos condôminos, mas também dos funcionários, da pessoa que faz o condomínio em si, que é o zelador, o porteiro, o administrador, e está próximo também, entendendo as dificuldades e trazendo soluções para isso também. Sempre o diálogo, nos leva a uma jornada melhor. Rodrigo, vamos iniciar agora pelo início de tudo. Como foi que o Rodrigo chegou nesses 14 anos no ramo condominial? Vinícius, iniciei a minha carreira em 2012, são 14 anos, hoje atuo na área condominial, trabalhando mais nos bastidores, em grandes administradoras. E quando você iniciou ali na administradora em 2012, qual era a função que você executava ali? Eu era do setor de compras e manutenção, Hoje nós temos esse know-how. Como síndico é bom em comprar, negociação de contratos também, é um know-how. É o que eu digo, viu? É um know-how que hoje a gente traz de benefícios para poder renegociar contratos, trazer benfeitorias, trazer facilidades para o condomínio. Então, iniciou em compras, aí depois foi fazendo as transições para outros departamentos. Isso, e aí, posteriormente, eu fui para outra administradora, ser consultor de relacionamentos, onde ia para as assembleias, redigia a ata, dava suporte ao síndico, tudo. Tu mal sabia, mas já estava fazendo teu curso de síndico profissional na prática. Isso, na realidade, eu fiz o curso de síndico, me especializei também, mas isso foi com que eu desse esse passo à frente, Eu era consultor e acontecia que às vezes eu trabalhava mais do que o síndico, na assembleia ou no próprio dia a dia do condomínio, com previsão orçamentária, com prestação de contas, tudo isso fez com que eu desse esse passo à frente, E é importante a gente trazer esse conhecimento, trazer esse direcionamento para os nossos clientes também, com essa bagagem de 14 anos atuando na área condominial. E qual foi o momento que você entendeu assim, rapaz, eu tenho um conhecimento, eu acredito que o mercado ele está aberto para mim. Eu já estou bastante tempo nessa administradora, mas estou pronto para assumir como síndico. Vamos lá. Uma síndica da carteira me convidou para atuar ao lado dela e eu já tinha esse planejamento, já estava na minha programação, E aí eu dei esse passo, me especializei, fiz o curso de síndico profissional também, e aí eu consegui, posteriormente, fundar minha empresa. Fez um negócio bem organizado, que às vezes as pessoas entram no mercado e depois que vão organizar. Você, na realidade, organizou e entrou. Na realidade, nós tínhamos esse planejamento, tínhamos porque eu fundei junto com um sócio que acabou saindo da empresa, eu comprei a parte dele, ele adoeceu por conta das demandas relacionadas à gestão condominial. Cara, hoje, me permita, hoje tem muito síndico afetado psicologicamente pela alta pressão e alta demanda dos condôminos. Eles não entendem que o síndico é um ser humano. É verdade. O síndico tem família, o síndico tem responsabilidade, mas ele também tem sentimentos. Então, a gente tem que ter uma certa cautela na hora das cobranças excessivas. Perfeito. E é isso, quando iniciamos a Sindiágio,
realmente nós tínhamos esse know-how, nós tínhamos ferramentas para poder iniciar com o pé direito. A gente não iniciou de qualquer maneira, tínhamos um direcionamento também, né? Que durante a jornada a gente foi aprimorando, aperfeiçoando, né? Com checklists, com Power BI, informações em tempo real, para que a gente possa acompanhar isso e trazer transparência não só na parte financeira, como também na parte operacional dos clientes dos condomínios. E no primeiro condomínio, eu sei que de repente, logo cedo pela manhã, você recebe uma ligação que faria muito simples desistirem. Isso, eu tinha pouco tempo de empresa, foi meu primeiro cliente, eu recebi uma ligação de uma conselheira informando que no condomínio houve um homicídio. E aí meu Deus do céu, o que é que eu faço agora? Corri para lá, para dar o suporte, né, junto à polícia, dar todos Porque não tem nenhum curso, acredito eu, se tem, alguém pode me corrigir aí nos comentários, que vai te ensinar quais são os procedimentos que você deve agir na hora que ocorrer um homicídio no condomínio. Não, na realidade a gente aprende mesmo na prática isso, né? É um momento que realmente assusta a gente, é uma situação que não acontece com todo mundo, né? Mas caiu no meu colo essa bomba e a gente soube lidar com isso, né? Junto com os condôminos, tentando tranquilizar, claro, a situação, porque não foi entre condôminos, foi funcionário de uma determinada construtora que... Estou deixando bem claro para as pessoas que estão em casa. O condomínio tinha sido entregue a primeira etapa e a segunda etapa ainda em construção. Positivo. E o litígio ocorreu ali entre os trabalhadores daquela determinada construtora na área da obra. Mas a obra também faz parte do condomínio. Positivo, isso. E aí, para tranquilizar os condôminos, para tranquilizar as pessoas, nós realmente fizemos um trabalho mais próximo com eles, dando esse suporte não só presencialmente, mas emocionalmente também, né, confortando todos. A polícia também agiu rápido, solicitando as imagens. Nós conseguimos depois passar as gravações para que eles chegassem ao autor, né? Tinha como ver na imagem? Tinha sim, fuga, tudo. Foi bem tenso, né? Intenso, aconteceu, né? As pessoas ficavam lá para guardar o material e acabaram bebendo e aconteceu essa situação de madrugada. Né? É porque as pessoas não entendem que ser síndico, você está cheio de responsabilidades. Você tem desafios e você tem que dar satisfação daquilo que aconteceu dentro do condomínio. Sim. E, Rodrigo, rotina muito puxada na área condominial, nós temos essa rotina. O que te ajuda a se desligar um pouco dessa rotina profissional? Vinícius, assim, o meu porto seguro é a minha família. É estar ao lado deles, é fazer um churrasco no domingo, é jogar um videogame com Gosto também de videogame. Bota um futebolzinho, alguma coisa, assistir pro estádio. Isso faz com que a gente acabe se desligando um pouco, mas no fundo fica aquela sonzinha do celular na cabeça, olhando frequentemente, ver se tem tudo certo, com as bombas, com o portão. Né? E é um ponto que eu ia tocar com relação à manutenção preventiva, né? Que nós da Sindiagio temos esse cuidado com os equipamentos para que não aconteça, claro, né? Vai acontecer algum imprevisto com relação a um tipo de tubulação, são equipamentos, mas nós trabalhamos forte na preventiva, na preditiva, para evitar e ficar tranquilo, não só o síndico, como os condôminos também. E evita despesa extra também, quando você dá as devidas manutenções. Mas toda manutenção, ela custa investimento, custa dinheiro. E minha produção me trouxe que você foi eleito, como a gente, como síndico profissional, concorre em diversos condomínios, às vezes não sabe nem a real noção do condomínio. E quando você assumiu, tinha simplesmente R$50 mil para pagar e R$0 na conta. E R$0 no caixa, isso mesmo. Ao assumir o condomínio, nos deparamos com essa situação, né, de ter R$0 em caixa. Foi bem no período do carnaval. Caramba, carnaval que aparece geralmente algumas surpresas no condomínio. Isso mesmo, coincidentemente o portão parou lá, tem que correr para lá.
dar o suporte também. A importância de síndico bem relacionado. Eu tenho certeza que você já tinha parceiro para te ajudar no portão, que não ia te cobrar de imediato ali no atendimento, caso necessário. Positivo. Eu agradeço, inclusive, a própria Stark, que fez um atendimento de imediato lá nesse condomínio, atendendo de prontidão mesmo, e logo após ao estudo financeiro, entender como é que estava a situação do condomínio, nós entramos em contato com os prestadores de serviço para renegociar as despesas, trazer essas benfeitorias para o condomínio, e além disso, hoje o condomínio tem 70 mil de fundo de reserva. Que é coisa rara hoje. 50 mil de taxa aprovada. Quanto tempo de gestão, Rodrigo? São 3 anos de gestão. 3 anos, saiu do zero, menos, na verdade, saiu de menos 50 para hoje um fundo de reserva de 70 mil. Positivo, fora as benfeitorias realizadas, inspeção predial. Cara, como reflexo de uma boa gestão, ela impacta na hora em manutenção em caixa. Sim. E eu foco muito claro, a transparência é um dos pilares de hoje de uma gestão profissional. Porém, eu foco muito nas manutenções, que é tangível, é palpável. Os moradores chegam, notam uma parede que está descascando, a gente vai lá, faz um trabalho um trabalho bem feito para que os moradores possam notar a evolução, né, do condomínio em si com relação às áreas comuns, que é entregue de uma maneira, quando a gente recebe, quando a gente passa por uma nova eleição, a gente traz as benfeitorias que foram realizadas, as pessoas notam e percebem o cuidado. Que às vezes passa tão despercebido no dia a dia, né? A rotina do condômino, sai cedo, chega tarde, às vezes não tem noção, quando começa a mostrar na Assembleia, poxa, foi feito tudo isso aqui mesmo. Mas é importantíssimo também para que o síndico possa apresentar isso, né? Porque realmente cai no esquecimento. Hoje as pessoas só cobram. E muito, viu? Elas só fazem cobrar. Grande parte hoje dos condôminos tem esse direcionamento ao síndico apenas para a cobrança, nunca para a gratidão e para o reconhecimento. Porém, acontece, sim, né? Sim. E aí é importante também para que a gente possa elencar as benfeitorias realizadas, né? E assim, existem muitos desafios nos condomínios que são silenciosos. E minha produção me trouxe também que vocês conseguiram mediar conflitos em um momento totalmente inesperado em um condomínio. É verdade. Nós temos uma gestão humana, sabe? De proximidade, de ter um contato mais próximo com os condôminos, com as crianças, com os pets. E frequentemente fazemos eventos aos condomínios, seja um São João, seja um evento Dia das Crianças, seja um chá de Dia das Mães, né? Um espaço de convivência. E aconteceu de moradores, né, que estavam intrigados há bastante tempo, né? Num desses eventos acabaram se relacionando e entrando em entendimento. Hoje já se cumprimentam, faz com que o condomínio seja um lugar mais de uma forma harmônica. Harmonioso, isso mesmo. Muitas, não é atribuição do síndico, mas acaba sendo na prática esse conflito. Mediação de conflito entre os moradores. E a sua empresa foi uma das poucas empresas, quiçá a única que eu recorde, que vocês fazem movimentos em prol dos pets. Eu vejo muita perseguição por parte de muitas gestões dos próprios pets, defecando, ou até mesmo os fujões que tem nos condomínios, e eu vejo que vocês têm uma gestão muito próxima em educar os tutores dos pets. Isso, e além disso, hoje o pet faz parte da família, né? É considerado até de forma judicial já. Isso. Tem várias sentenças como parte da família. E aí é um ponto que eu bato muito de frente, que é com relação à própria educação, né? Acontece de fato que alguns condomínios não gostam, não suportam, mas hoje, como você disse, né? Na própria lei resguarda isso. Né? E hoje tem esse ponto de acolhimento, nós trazemos isso também com mensagens, com conscientização, tentando trazer espaço pet para os condomínios, e é importantíssimo para que seja um local de integração, né? E o que você acha que ainda precisa evoluir no nosso mercado condominial? Eu noto que
as pessoas acabam entrando um pouco despreparadas, né, com relação à falta de conhecimento. Eu me deparo muito, às vezes, com o próprio síndico orgânico, que tem que lidar com o seu trabalho, com a sua família, né, e o condomínio é só mais um ponto de preocupação para ele. Isso faz com que a figura do síndico profissional cresça, né, em cima desse desgaste entre síndico orgânico e condomínio. E também o preparo que está cada vez mais efetivo dos síndicos profissionais. Isso, e aí um ponto que eu bato muito de frente é com relação à própria especialização, né? Pessoas formadas, capacitadas, que tenham conhecimento, que trabalham realmente com dedicação para fazer com que o condomínio evolua, que o condomínio cresça, né, e evitar qualquer tipo de desperdício, de intriga, de conflito. E aproveitando esse nosso papo aqui, qual conselho que você deixa para aqueles que estão querendo ingressar na área de síndico profissional? O primeiro ponto é estudo. Você tem que entender de manutenção, de jurídico, de conciliação, de ser psicólogo, de engenharia, tem que entender um pouco de tudo. Porque você vai ser cobrado por tudo isso. Né? Não de imediato, mas uma hora vai chegar e vai ser cobrado. Com se não tiver o conhecimento, longo prazo vai cobrar caro. Vai demais, né? E o outro ponto que eu sugiro realmente é ter relacionamento, ser próximo de parceiros, empresas que atuam ao lado do síndico, atuam ao lado do condomínio, para que traga soluções, sejam transparentes com relação ao serviço, com relação à própria prestação de contas do condomínio. Hoje o nosso mercado está muito maduro com questão de network, relacionamento. Eu estive em São Paulo, agora palestrando no evento, e eu fiquei espantado. É óbvio que eu estou falando de São Paulo, sim, a capital do Brasil, economicamente falando, mas a maturidade do mercado condominial, lá o mercado imobiliário e o condominial andam de mão dadas. Aqui a gente anda tão distante do mercado imobiliário, sendo que o mercado imobiliário é que eleva o padrão da minha entrega de serviço e a sua. Positivo. Então, assim, o nosso mercado, eu acho que ele está precisando dessa maturidade de evolução. É verdade, eu concordo contigo, até porque, assim, eu tenho pessoas na família que é corretor também, e a gente entende isso, essa dificuldade. Eu noto também que esse tipo de empreendimentos econômicos, né, que acabam sendo mais quantitativo de pessoas maior, a gente nota realmente que é mais dificultoso para o síndico com relação a essa padronização de atendimento também, porque normalmente são pessoas que acabam que nunca moraram em condomínio, não têm primeiro acesso, não conhecem o que é um regimento, o que é uma convenção, o próprio Código Civil também, isso atrapalha também um pouco a gestão. Mas você sabe um mercado que está surgindo muito forte em Fortaleza, e eu acredito que nós precisamos nos preparar melhor. Quando eu falo nós, eu como empresário, sim, como empresa, nós estamos tendo empreendimentos lançados de 18 milhões. Eu vi um empreendimento agora na Beira-Mar de 25 milhões a unidade. Já foi tudo vendido, né? Foram todos vendidos, diga-se de passagem. E eu pergunto quais as empresas e os profissionais que estão prontos para atender esse público de 25 milhões. Porque ali eu tenho certeza que ninguém vai querer ser síndico. Vai ser um síndico profissional, vai ter um concierge. Mas até que ponto nós estamos nos preparando para esse público que está chegando em Fortaleza? Vinícius, é um ponto que é importantíssimo ser tocado, né? Eu noto que realmente a especialização, o entendimento, né, o estudo, a proximidade realmente com prestadores de serviço, para entregar um serviço de qualidade, com que esses grandes empreendimentos merecem ser tratados e exigem também, né? Porque assim, um empreendimento desse porte, realmente ele vai exigir demais do síndico. Demais, muito. Né? E a remuneração, eu acredito que vai ser equivalente. Eu acredito que vai ser bons honorários para o síndico que foi eleito no condomínio desse. Eu acredito que se equipara aí a uns 4, 5 condomínios, porque vão querer mais dedicação. Sim, claro, é verdade. Mas é isso mesmo. De acordo com cada empreendimento também, o nível de exigência também, a remuneração vai acompanhar isso. Sim, sim. Eu entendo isso, o mercado já fala isso por si só.
Nosso papo tá bom, papo maduro, mas nós temos nosso inimigo que é o tempo. Estamos chegando ao fim. Quero que você olhe, Rodrigo, para essa câmera e deixe um recado para aqueles condôminos que estão acompanhando o nosso podcast e querem levar você e a sua empresa para cuidar do condomínio deles. Pessoal, primeiramente agradecer, né? E assim, acompanhem o síndico, sejam ativos, tenham essa proatividade de acompanhar a gestão. O condomínio não é feito só pelo síndico ou o subsíndico quando houver, ou o próprio conselho, né? O condomínio também está aí para dar um suporte, para dar ter esse entendimento, acompanhar as receitas, acompanhar a despesa, não só na hora da assembleia tá participando, né? E basicamente é isso. Gente, nós conversamos hoje com o Rodrigo Mesquita, esse empresário, esse síndico profissional que tem 14 anos já no ramo e entendeu que estava pronto para mudar a história de muitos condomínios. Eu particularmente sei o que ele está fazendo e tem sido gestões espetaculares e exemplares. Mas é sempre bom receber você, síndico, síndica, aqui no nosso podcast, para ouvir a sua história e entender como juntos podemos melhorar os condomínios. Nos encontramos no próximo episódio. Bora conectar!